dia, alunos. Aqui quem está falando é a professora Josiane. Eu vou estar dando aula de ciências no 6º ano J. Porém, a gente teve uma parceria aí com os outros professores de ciências, né? Não só do 6º ano, não só comigo, mas com todos os outros professores dos 6º anos e dos 7º anos para poder fazer essa atividade para vocês. Tá? Então, esse vídeo vai servir para as atividades de todos os 6º anos e de todos os 7º anos, ok? Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre as propriedades físicas dos materiais. Então, vocês vão ler esse texto aqui. Densidade. Característica que relaciona a massa de um objeto. A densidade é a massa do objeto. Resistência ou tonacidade significa que aquele objeto, o quanto ele é resistente, tá? E o quanto ele é mais difícil de ser quebrado, ok? Então, a resistência, será que aquele objeto é difícil de ser quebrado ou não é, tá? Elasticidade é quando os materiais elásticos podem ser deformados e voltar à sua forma original, certo? Então, quando um objeto ele tem elasticidade, ele se deforma e consegue voltar ao normal, né? Magnetismo são materiais que são atraídos por um ímã. São chamados de materiais magnéticos. Então, todo material que é atraído por ímã, ele é um material magnético. Por exemplo, ferro, né? Se nós colocarmos o ímã perto do ferro, ele vai atrair, né, o ferro. Condutibilidade térmica indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica. Quando tem certos objetos que têm a capacidade de conduzir a energia térmica, né, a energia do calor. Dureza. Quanto maior a dureza de um material, mais difícil riscar sua superfície. Então, dureza é quando o material ele é bem duro, ok? E condutibilidade elétrica indica a facilidade com que o material conduz a energia elétrica. Então, vocês vão estar lendo esse texto e vão estar respondendo as seguintes questões. Vamos lá? Vamos lá. Na primeira questão está escrito aí, vamos acompanhar. Caio e Miguel estavam brincando com uma bola. Com o chute de Miguel, a bola foi parar no próximo ao campinho. A bola ficou boiando sobre a água, até que o pai de Caio foi buscá-lo. Diante dessas situações, marque a frase correta. Então, aí tem as alternativas, vocês vão ler esse pequeno trechinho e vão marcar o correto. 2. Leia a situação. Na história, os 3 porquinhos, o primeiro porquinho construiu sua casa de palha. O segundo porquinho construiu sua casa de madeira. O terceiro porquinho construiu sua casa de tijolos. Qual casa apresenta maior resistência aos impactos? Tá? Então, qual casa conseguiu ter mais resistência? B. Qual casa apresenta menor resistência aos impactos? E C. O tipo de material utilizado para a construção de uma casa influencia na durabilidade dela? Por quê? E letra D. Quais materiais você considera os mais adequados para a construção de uma casa com boa durabilidade? Tá? Então, vocês vão colocar quais tipos de material que vocês colocariam na casa de vocês se fosse para durar muito, né? A terceira questão. Para se exercitar em casa, Mariana comprou uma pequena cama elástica, chamada de jump. Ela pode pular sobre a cama elástica e realizar diversos exercícios. Então, o material sobre o qual Mariana pula apresenta como característica principal a dureza, a elasticidade, a densidade ou o magnetismo.
tá? Então, vocês vão estar respondendo o que a cama elástica de Mariana é, né? Conforme o texto explicativo. 4. Helena estava preparando uma sopa. Ao mexê-la, deixou a colher de alumínio dentro da panela. Após alguns minutos, foi pegar a colher e acabou se queimando. Letra A. A colher ter esquentado enquanto foi deixada dentro da panela demonstra que ela apresenta boa condutibilidade térmica, baixa condutabilidade térmica, ineficiência térmica ou boa condutibilidade térmica, elétrica, tá? Então, vocês, conforme o texto, vão estar marcando aí. Questão 5. Para se desenhar sobre uma madeira, é necessário o uso de um instrumento quente. Se desenhar em um papel, basta a utilização de lápis de escrever com grafite ou lápis de cor. Analisando os modos de desenhar sobre a madeira e sobre o papel, podemos afirmar que. Então, vocês vão olhar as duas figuras e vão afirmar alguma teoria aí, né? Então, a primeira afirmação. O papel apresenta maior dureza que a madeira. A madeira apresenta maior dureza que o papel. O papel é apresentado a mesma dureza que a madeira. A madeira apresenta menor dureza que o papel. E a questão 6, aí tem aí também que vocês vão estar lendo, né? Walter está fazendo uma reforma em sua casa e necessita comprar alguns cabos elétricos. Pesquisando em sites de venda, ele encontrou o seguinte produto, tá? Então, aí tá escrito aí o produto que ele encontrou, que é essa imagem aí, né? Qual material é utilizado para construir a eletricidade nesse produto, tá? Continuando. Sim, aí terminando aqui, né? Vocês vão estar fazendo a atividade. A atividade vai até aqui, a questão 6. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Um grande beijo, tchau! Bom dia, alunos. Aqui quem está falando é a professora Josiane. Eu vou estar dando aula de ciências no 6º ano J. Porém, a gente teve uma parceria aí com os outros professores de ciências, né? Não só do 6º ano, não só comigo, mas com todos os outros professores dos 6º anos e dos 7º anos para poder fazer essa atividade para vocês. Tá? Então, esse vídeo vai servir para as atividades de todos os 6º anos e de todos os 7º anos, ok? Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre as propriedades físicas dos materiais. Então, vocês vão ler esse texto aqui. Densidade. Característica que relaciona a massa de um objeto. A densidade é a massa do objeto. Resistência ou tonacidade significa que aquele objeto, o quanto ele é resistente, tá? E o quanto ele é mais difícil de ser quebrado, ok? Então, a resistência, será que aquele objeto é difícil de ser quebrado ou não é, tá? Elasticidade. É quando os materiais elásticos podem ser deformados e voltar à sua forma original, certo? Então, quando um objeto ele tem elasticidade, ele se deforma e consegue voltar ao normal, né? Magnetismo. São materiais que são atraídos por um ímã. São chamados de materiais magnéticos. Então, todo material que é atraído por ímã, ele é um material magnético. Por exemplo, ferro, né? Se nós colocarmos o ímã perto do ferro, ele vai atrair, né? O ferro. Condutibilidade térmica. Indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica. Quando tem certos objetos que têm a capacidade de conduzir a energia térmica, né? A energia do calor.
dureza. Quanto maior a dureza de um material, mais difícil é riscar sua superfície. Então, dureza é quando o material ele é bem duro, ok? E condutibilidade elétrica indica a facilidade com que o material conduz a energia elétrica. Então, vocês vão estar lendo esse texto e vão estar respondendo as seguintes questões. Vamos lá? Vamos lá. Na primeira questão está escrito aí, vamos acompanhar. Caio e Miguel estavam brincando com uma bola. Com o chute de Miguel, a bola foi parar no próximo ao campinho. A bola ficou boiando sobre a água, até que o pai de Caio foi buscá-lo. Diante dessas situações, marque a frase correta. Então, aí tem as alternativas. Vocês vão ler esse pequeno trechinho e vão marcar o correto. 2. Leia a situação. Na história, os 3 porquinhos, o primeiro porquinho construiu sua casa de palha. O segundo porquinho construiu sua casa de madeira. O terceiro porquinho construiu sua casa de tijolos. Qual casa apresenta maior resistência aos impactos? Tá? Então, qual casa conseguiu ter mais resistência? B. Qual casa apresenta menor resistência aos impactos? E C. O tipo de material utilizado para a construção de uma casa influencia na durabilidade dela? Por quê? E letra D. Quais materiais você considera os mais adequados para a construção de uma casa com boa durabilidade? Tá? Então, vocês vão colocar quais tipos de material que vocês colocariam na casa de vocês se fosse para durar muito, né? A terceira questão. Para se exercitar em casa, Mariana comprou uma pequena cama elástica, chamada de jump. Ela pode pular sobre a cama elástica e realizar diversos exercícios. Então, o material sobre o qual Mariana pula apresenta como característica principal a dureza, a elasticidade, a densidade ou o magnetismo. Tá? Então, vocês vão estar respondendo o que a cama elástica de Mariana é, né? Conforme o texto explicativo. 4. Helena estava preparando uma sopa. Ao mexê-la, deixou a colher de alumínio dentro da panela. Após alguns minutos, foi pegar a colher e acabou se queimando. Letra A. A colher ter esquentado enquanto foi deixada dentro da panela demonstra que ela apresenta boa condutibilidade térmica, baixa condutabilidade térmica, ineficiência térmica ou boa condutibilidade térmica, elétrica, tá? Então, vocês, conforme o texto, vão estar marcando aí. Questão 5. Para se desenhar sobre uma madeira, é necessário o uso de um instrumento quente. Se desenhar em um papel, basta a utilização de lápis de escrever com grafite ou lápis de cor. Analisando os modos de desenhar sobre a madeira e sobre o papel, podemos afirmar que. Então, vocês vão olhar as duas figuras e vão afirmar alguma teoria aí, né? Então, a primeira afirmação. O papel apresenta maior dureza que a madeira. A madeira apresenta maior dureza que o papel. O papel é apresentado a mesma dureza que a madeira. A madeira apresenta menor dureza que o papel. E a questão 6, aí tem aí também que vocês vão estar lendo, né? Walter está fazendo uma reforma em sua casa e necessita comprar alguns cabos elétricos. Pesquisando em sites de venda, ele encontrou o seguinte produto, tá? Então, aí tá escrito aí o produto que ele encontrou, que é essa imagem aí, né? Qual material é utilizado para construir a eletricidade nesse produto, tá? Continuando, fazendo a atividade. A atividade vai até aqui a questão 6. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Um grande beijo. Tchau.